Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, a minha amiga Janaína Plains me fez uma pergunta. Janaína tem um canal no YouTube, eu creio que é com o mesmo nome dela, Janaína Plains. E ela me perguntou: Caco, o que você acha do anarquismo? Então seria interessante pelo menos a gente já conceituar aqui, antes de eu começar a falar o que eu acho, o que eu penso, né? Logicamente, a ideia não é influenciar ninguém, é apenas colocar as coisas como elas são e também como eu entendo, meu ponto de vista, que isso é interessante para tudo, né? Então, anarquia vem da palavra grega, anarquia, que significa ausência de governo. Só que é bom esclarecer que esta ausência de governo não significa uma desordem ou caos total. Não significa que, por não haver governo, que nós tenhamos uma generalização das coisas desordenadas, né? Não é isso. A ideia de que as coisas se ordenem, que elas cheguem a uma configuração adequada por si só. Ou seja, nós nos organizaríamos e nós conseguiríamos fazer as coisas andarem na mais perfeita simetria, como diz a música do Engenheiros do Havaí, Engenheiros do Hawaii, que na mais perfeita simetria, né? Isso nós faríamos com o tempo, né? Nos organizaríamos, chegaríamos a um contento, a um consenso, inclusive, né? Das coisas, sem precisar de alguém no comando ou de várias pessoas no comando, seja lá quem quer que fosse, né? Então não significa ausência de organização, mas ausência sim do governo, ausência de sistemas, ou seja, ausência de um sistema religioso, de um sistema educacional, de um sistema governamental, de um sistema financeiro. Então o que o anarquismo pregava e prega ainda hoje, né? É lógico que com menos intensidade do que no passado, é exatamente essa ausência de sistemas, né? E eu vou abrir um parêntese. As pessoas sabem muito bem que eu gravo vídeos aqui que falam de coisas religiosas, e um bom exemplo de uma pitada de anarquismo foi o movimento dos desigrejados que aconteceu no YouTube alguns anos atrás e que ainda persiste, né, na voz de alguns aí, que era a ausência do sistema religioso. É muito bem pregado aqui dentro do YouTube por algumas pessoas, né, várias conhecidas aí. Então seriam essas ausências, né? Entretanto, né, o anarquismo é uma ideologia, e como toda ideologia tem seu lado positivo e também tem seus lados negativos. Isso aí é inegável, né? As pessoas começam mais ou menos com todos os seus ideais e depois partem para outras coisas, né? A gente pode dizer que o próprio Hitler flertou com o anarquismo quando ele se apossou. O problema é que vamos dizer, a diferença entre o anarquismo e o comunismo, por exemplo, é que eles querem chegar ao mesmo objetivo, é que o povo tenha o poder e que o povo consiga gerir as coisas. A diferença é que o socialista, o comunista, ele quer passar por um processo em que, até ser entregue nas mãos do povo, para que o povo vá se adaptando, é preciso que se passe por algumas etapas, e essas etapas elas passariam pela mão de alguém ou de algumas pessoas. O anarquista não quer isso, ele não quer passar por essas etapas, ele já quer tomar o poder e o poder ir diretamente para a mão do povo,
né? O povo vai controlar o mercado, vai controlar, né? Quando eu digo o povo vai controlar, não significa que ele já está, mas o povo vai fazer com que o mercado ande, com que a escola ande, com que o governo ande, não sem necessariamente ter interferência de alguém ditando as regras ou colocando sistemas que você tenha que seguir, né? Muitas das vezes sem vontade de seguir, né? Então, os sindicatos, por exemplo, surgiram nessas épocas, né? Épocas em que os anarquistas, inclusive o anarquismo chegou no Brasil trazido pelos europeus, que vieram em um momento em que o Brasil havia, né, entre aspas, dado a liberdade ou retornado né, a liberdade daquelas pessoas que eram escravas, né, ou escravizadas, porque na verdade as pessoas não eram escravas, eram escravizadas, né? Inclusive vou só abrir aqui um parêntese rapidinho de novo, quando os escravos foram trazidos para o Brasil, muitas das vezes capturados, né, incentivados pelos europeus, pelo branco europeu, a capturar seus inimigos. Então algumas tribos capturavam inimigos e entregavam a outros, né? Entregavam aos brancos que traziam este negro escravizado aqui, né? Tribos divergentes, inimigas, né? Faziam isso, dentre outros processos. Mas o negro via o branco como um canibal, né? Estando lá na África, eles não conseguiam conceber muito bem essa ideia de tantas pessoas sendo trazidas dos seus lugares de origem, capturadas e levadas para outros lugares. Os negros achavam, né, os negros africanos achavam que o branco era canibal e que eles iriam fazer uma refeição daquelas pessoas capturadas. Então, aquela pessoa que tinha um ente capturado ou alguma coisa assim, um amigo, um conhecido, ele já se despedia, né? E aquela pessoa que era capturada, trazida como escravo para cá, também já se despedia, já tinha um sentimento de quando chegasse aqui, iria virar refeição de branco, né? Eles não conseguiam compreender algumas coisas que nós já deveríamos ter esclarecido, né? Nós temos uma lei, a Lei 10.639, que já completou mais de 10 anos, que institui, né, o ensino afro nas escolas brasileiras, mas ainda encontramos diversas dificuldades para que isso seja feito, né? Encontramos a barreira do próprio professor que não quer tocar nesses assuntos, às vezes até de pais que interferem, e do gestor. Só que existe uma lei que institui esse ensino é obrigatório, na escola é obrigatório, né, é obrigado, né, pela força da lei, que se ensine sobre os africanos, sobre a história da África, sobre a história do povo africano, do povo afrodescendente, né, ou os afros brasileiros. Isso é importante, né? Então, como eu disse, várias coisas flertam com o anarquismo em alguns momentos, principalmente nas questões das reivindicações. Houve uma contribuição muito grande do anarquista no processo, né, vamos dizer assim, de luta trabalhista, em que o trabalhador, o operário, ele teve alguns direitos garantidos, né, como a redução da hora de trabalho, de 12 horas, às vezes até mais, para 8 horas. O anarquista também participou, né, vamos dizer assim, da humanização do trabalho infantil, né? Eles queriam proibir que crianças
menores de 14 anos trabalhassem, como quando eu digo que queriam proibir, né, levantando essa bandeira de que as crianças estavam sendo escravizadas, trabalhando horas e horas e horas, inclusive sendo punidas pelo industrial, né, o imperialista, sendo punido por eles porque produziam pouco, né? Então as crianças não estudavam, e aí nós tínhamos um processo novo que já não era mais de escravização do homem negro, mas sim da escravização do trabalhador. O trabalhador era escravizado. Então muitas das pessoas que hoje em dia eu vejo por aí se manifestando contrárias aos direitos sociais, muitas das vezes até sem saber do que fazer, né? Nem sem saber por que estão fazendo, porque o trabalhador ou o ser humano de um modo geral, ele nem sempre ele está antenado com as coisas que estão acontecendo, e às vezes ele é facilmente manipulado. O governo fez isso diversas vezes, fez no passado, num passado não tão distante assim, né? Na época do Getúlio Vargas, inclusive, os movimentos sindicais, o Getúlio queria taxá-los de forma de que eles fossem controlados pelo governo. Alguns dos sindicatos aceitaram isso e se tornaram, vamos dizer assim, braços direitos ou aqueles seguidores fiéis das ideias do governo. E aqueles que não aceitavam estavam à margem, né? Como nós temos hoje em dia também vários grupos que estão à margem da sociedade, ou seja, são marginais por quê? Porque estão à margem da sociedade. É isso o significado, né? E alguns entraram na clandestinidade naquele período, inclusive os partidos. Existia o Partido Comunista Anarquista, que depois, posteriormente, com o surgimento do Partido Comunista, ele foi perdendo, em 1917, 16, 17, 18, 19, 1916, 17, 18, 19, esse Partido Comunista Anarquista era muito forte, né? Contribuiu bastante para algumas coisas. Com o surgimento do Partido Comunista, ele acabou, em 1922, ele acabou perdendo um pouco de influência, né? A gente percebe que os partidos anarquistas ou os movimentos anarquistas são muito reduzidos no Brasil, né? Mas talvez no mundo, inclusive, mas contribuíram bastante para o ganho do trabalhador, do operário, né? Algumas coisas que nós temos hoje inclusive devemos, né, a esses grupos que trabalharam, talvez parentes nossos, avós ou tios que estavam nos grandes centros, né, como cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, né, nesses grandes centros. Talvez nossos parentes tenham estado nessas frentes, lutando por uma coisa melhor, se alinhando a esses ideais dos comunistas, dos socialistas, dos anarquistas, que contribuíram de alguma forma para o ganho do trabalhador. Então, alguns direitos que nós temos hoje em dia são frutos dessas lutas e de algumas mortes, né? Inclusive, né? Um período muito grande que surgiu, inclusive uma das maiores manifestações populares naquela época, com mais de 70 mil pessoas, foi quando o sapateiro, né, não existiam, essa era uma profissão inclusive muito importante naquele período. Ele foi morto, esse sapateiro, o Martinez, foi morto pela polícia na frente de uma instituição. Isso causou uma revolta. Então, durante o cortejo lá do seu funeral, milhares e milhares de pessoas seguiram, né? Havia confronto com a polícia e outras coisas, e tudo isso é fruto de luta, né? Ninguém simplesmente resolveu da noite para o dia dizer: olha, nós vamos aumentar o salário dos operários, nós vamos reduzir as horas trabalhadas dele. Ninguém
eu vou dizer para você com toda certeza que ninguém, nenhum empresário, nenhum industrial, nenhum imperialista, nenhum proponente da direita veio fazer isso pelos trabalhadores. Eles tiveram que lutar, né, juntamente com diversos grupos que existiam naquela época, lutando para que houvesse uma melhoria nas condições de trabalho, né, do operário, né, do trabalhador comum, das crianças, das mulheres. Então é importante que a gente releve isso, né? E então eu, na minha concepção, assim, eu não tenho nenhum viés necessariamente anarquista, né? Mas eu poderia dizer que todos nós temos, em algum momento a gente acaba flertando com essas ideias, porque nos sentimos sufocados e temos que nos libertar das garras, né, daqueles que estão tentando nos sufocar ou nos engolir. Então, em alguns momentos, como eu citei aqui, as pessoas que fazem parte dos movimentos dos desigrejados aqui, então aquelas pessoas que se revoltaram contra o sistema religioso, principalmente o evangélico, eles se libertaram. Os protestantes, quando se revoltaram, né, contra a Igreja Católica, também fizeram o mesmo, né? Vamos dizer assim, o surgimento de alguns outros partidos políticos também vem através disso, né? Vem através de algumas revoltas que acabam criando essas situações. Então, eu prefiro dizer, né, que todas as correntes ideológicas, elas acabam trazendo alguma contribuição, né? Isso acaba fazendo com que eles também se espalhem, né? Alguns são pulverizados, né? São limados da sociedade, mas outros acabam se espalhando, criando outros tentáculos, como diz meu colega de trabalho lá, o capitão Alan Kird. O capitão Kird diz que é como a hidra, né? Às vezes a gente está trabalhando lá e a gente está achando que as coisas estão diminuindo, eles estão aumentando, então é como a hidra, né? Então alguns outros movimentos e alguns outros ideais, eles são como uma hidra, né? Que vai se multiplicando, criando tentáculos, cabeças, e ele vai se espalhando e causando novas ideias. Isso acontece também dentro dos... Por que você também acha que existem mais de 20 mil denominações religiosas evangélicas dentro do Brasil? Por causa disso, né? Existem problemas que você tem dentro de uma instituição e que você não aceita certas coisas, você vai buscando outras. Aí você surge com aquela ideia de que agora nós vamos criar um movimento que seja livre, que seja para todos nós, né? E acaba que esse movimento livre, que seja para todos nós, um líder acaba tomando de conta da situação, alguns líderes, né? O tal do movimento do passe livre, né? O movimento do passe livre, que hoje, né, alguns anos atrás, por exemplo, 2013, 2014 e 2015, ficou muito evidente em todo o país, né? Mas durante o governo de Getúlio Vargas, alguns grupos conseguiram, inclusive na região Nordeste e em outros lugares, vamos dizer assim, tomar o poder, né? Por algum momento eles chegaram inclusive a expropriar o Banco do Brasil e distribuindo dinheiro para a população, né? Os ônibus circulavam livremente, as pessoas não pagavam as passagens, ou seja, não é uma coisa que surgiu agora, é uma coisa muito antiga. A luta do trabalhador, do operário, ela não é nova, ela é uma coisa muito antiga, né? Já vem de muito tempo atrás. As pessoas, tem historiadores, inclusive pesquisadores, que dizem que ela surgiu mesmo na época do Iluminismo. Então as pessoas já têm seus movimentos, seus momentos de revolta, né? E que beram
ao anarquismo nesse momento. Não no sentido de desordenar, mas no sentido de que você não consegue mais conviver com aquela situação de, vamos dizer assim, de sufocamento, né, dos seus direitos, do seu modo de pensar, das suas ideias. Você acaba não concordando. Isso faz com que você crie alguns movimentos, né? O movimento, por exemplo, do Brasil Livre, que surgiu há pouco tempo atrás como vamos dizer assim, uma renascença dos movimentos de direita, normalmente dirigidos por jovens, muito jovens inclusive, e que de alguma forma eu sempre imaginei que havia pessoas manipulando por trás, e como de fato, né, alguns desses jovens se candidataram a cargos políticos, né, sendo que o ideal deles não era se candidatar, mas sim combater algum tipo de inimigo que eles acreditavam ou acreditam existir. Então eles acabaram entrando pelo mundo da política. E esses jovens que estão lá, alguns deles que estão lá no comando deste, vamos dizer assim, desse movimento, são pessoas que estavam se achando presos nas garras de algum sistema, né, e queriam se livrar desse sistema, né? A escola, o movimento também da escola sem partido também tem esse mesmo ideal, né, de libertar, né, as pessoas das garras de um sistema, né? Eles acreditam que existe um sistema instituído dentro do ensino e que esse sistema ele precisa ser mudado. E para que ele seja mudado, é preciso que tirem da grade curricular, né? Vamos dizer assim, a palavra grade, eu vi uma professora explicando e falando que tudo isso parece muita prisão, até para falar na grade curricular, né? Isso foi uma palestra que eu fui aqui em Brasília. Então, mas mesmo falando aqui da grade curricular, eles querem tirar algumas matérias, como a própria história, né? Se vocês sabem, eu estou formando em história e já estou dando aula, inclusive, mas algumas matérias como filosofia, sociologia, história, eles querem, ou queriam, né, limar, né, tirar da grade curricular, porque eu vi uma explicação de uma pessoa que achei muito interessante, que foi o Reinaldo Azevedo. Inclusive ele disse que as pessoas que aprendem filosofia nas universidades, e sociologia e outras coisas, elas são doutrinadas. O interessante é que ele foi para a universidade, estudou essas matérias, e ele não me parece nem um pouco doutrinado, né? Se fosse doutrinado, não estaria dando a sua opinião contrária a isso, né? Não é porque ele é um ser diferenciado, é que ele não foi doutrinado, assim como outras pessoas também não foram doutrinadas, né? Ele conhece muito bem essa questão. O que me deixa frustrado e um pouco chateado com esses senhores que acabam pregando isso, é porque eles acham que são livres, mas na verdade eles estão presos, são escravos. Eles são escravos da pauta jornalística de onde eles trabalham, que é no caso do tal Reinaldo Azevedo, que segue a pauta da Jovem Pan, né, por conta de toda a estrutura organizacional da empresa ou do grupo que vai gerir toda essa estrutura. Então você tem que seguir a cartilha, né? Então ele vai falar assim o tempo todo. Provavelmente, se ele se deixar, vamos dizer assim, se deixar levar ou se adaptar ou aceitar uma outra situação, ele vai seguir os mesmos passos que seguia no outro, né?
de acordo com aquela ideia ou aquela ideologia, né? Principalmente porque ele precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro para sustentar a família e tudo. Então é muita hipocrisia quando acontece esse tipo de coisa, né? Então o Reinaldo Azevedo, ele disse que é o seguinte, que ele preferia conversar com uma pessoa que aprendeu filosofia nas ruas, ou seja, aprendeu filosofia na rua por si só, né, sem uma estrutura, do que conversar com um que aprendeu na universidade. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, é muito mais simples realmente você conversar com alguém que aprendeu algumas coisas nas ruas, ou por si só, sem uma grande estrutura, ou seja, sem buscar referências, né? Porque fica mais fácil, os argumentos são bem mais fáceis de derrubar, né? Você é bem mais fácil de controlar. Então a ideia que eu fiz desse argumento do Reinaldo Azevedo é de que realmente ele preferia lidar com pessoas sem essa estrutura, porque seria mais fácil dele controlar. Ou seja, ele quer pregar uma ideologia, né, que, como a própria ideologia da escola sem partido, eles querem que o professor não interfira no material. O professor apenas ensine aquilo que tem que ensinar, sem interferir com suas ideias, né? Sem interferir com suas ideias. Ou seja, a ideia que o professor tem que pregar é a ideia que o pessoal do grupo sem partido quer. Ou seja, eles querem colocar um sistema, uma ideologia que é a que eles acreditam que seja melhor. Isso é incrível, né, senhor? Vocês querem acabar com um sistema instituindo outro sistema. É o que aconteceu com os desigrejados aqui do YouTube, principalmente, que queriam acabar com o sistema instituindo outro sistema, né? Acaba que todos instituem outros sistemas, né? Por isso que os anarquistas querem passar direto, eles não querem passar por sistemas, eles querem passar direto, né? E como eu disse novamente, eles não necessariamente estão pregando uma desordem, eles estão apenas pregando o fim dos sistemas, que eles acreditam bastante que seja aprisionador, que seja sufocador, né, das ideias, dos pensamentos, do desenvolvimento. Então, por isso, eles querem passar direto, sem ter que passar por esse processo que pode durar realmente 100 anos, 50, 30, 200, 300, sabe-se lá quantos anos passaria, né, se você fosse seguir os ideais socialistas ou os ideais comunistas, para que se tire o poder da mão do capitalista, né, da forma que se encontra, né, e que fosse gradativamente até em que o povo chegasse um momento em que o povo organizado, né, o povo já organizado, sem precisar de pressão. Isso aí seria como o condomínio, né, que precisa de regras, né, que é o caso eu moro em condomínio, então nós temos que ter o regimento interno, além da convenção. E eu sempre digo aqui nas reuniões, inclusive, que morar em condomínio é tão complexo que nós precisamos de leis, né? O Código Civil tem leis estabelecidas para o convívio num condomínio, né? Então é muito sério. Agora, também a gente precisa raciocinar e pensar um pouco como é que nós faríamos essa questão do ideal anarquista de tirar o poder da mão dos seus detentores no momento e transferir diretamente para a mão do povo, né? Sem ter que passar de alguma forma por um... Não todos pensam assim, né? Tem os grupos, até dentro dos grupos existem outros grupos, nós não pensamos todos iguais, né? Dentro de grupos nós temos formações de outros grupos e vão surgindo subgrupos, e é uma coisa incrível como o ser humano é bom para criar situações,
Haja vista que nós não pensamos realmente todos iguais. Nós não pensamos todos iguais. É impossível, né? Nós não somos robotizados, não somos uniformizados, não fomos fabricados na mesma forma, portanto não temos um cérebro controlado por nenhuma máquina, pelo menos por enquanto, né? Mas há de se pensar que algumas pessoas têm essas ideias, têm esses ideais de que nós deveríamos ser uniformizados, né? Nós passamos por processos anteriores que eram os processos nas fábricas, os processos tayloristas e os fordistas, em que você era como um cavalo com aquela viseira que não poderia olhar para os lados, você era um operário robotizado, que só via aquilo. Ou seja, se você foi contratado para apertar parafuso, você vai só apertar parafuso, né? Você poderia, além de apertar o parafuso, organizar alguma placa, alguma chapa, alguma coisa que estivesse do lado, você não poderia, você tinha que apenas apertar o parafuso. O cara do lado organizaria ou fazia alguma coisa com essa chapa, com essa coisa. O outro faria outra coisa. Então, assim, você faz só aquilo, né, sem questionar só nada, né? Os processos tayloristas e fordistas, né? O que fez com que o processo fosse diferente já foi o processo toyotista. Lembre que o fordista vem realmente de Ford. Ford das fábricas de veículos Fords, e o toyotismo é exatamente da fábrica de automóveis também, Toyota, que tinha uma ideia de que o trabalhador poderia fazer muito mais do que aquilo, poderia contribuir, ele não era uma mera peça que apenas faria uma coisa e sem poder contribuir. Ou seja, um cara que sabe uma coisa, ele só sabe fazer aquilo e não sabe fazer mais nada, não aprende e não ensina o que sabe fazer. E não é isso, né? Já o toyotismo tinha uma ideia mais expansiva, mas depois, se for o caso, a gente até fala disso mais especificamente, né, para não ficar, que é só uma pincelada disso aí, né? Tem muita coisa, né? A ideia era realmente responder a minha amiga Jana sobre isso, né? Então, esclarecendo alguns pontos da questão do anarquismo, para que a gente não tenha aquela ideia de que foi vendida para nós pelo governo, de que esses homens e mulheres, e crianças inclusive, eram, vamos dizer, desordeiros, bagunceiros, né? E a palavra anarquia tem a conotação realmente de desordem, de bagunça, de quebra-quebra, mas não podemos deixar de ressaltar aqui que para que os trabalhadores tivessem alguns dos seus direitos garantidos, que hoje estão sendo tirados dos trabalhadores, né, com a contribuição de alguns jovens, infelizmente, que fazem parte de alguns movimentos aí que não admitem que pessoas se manifestem, né? Alguns grupos de jovens estavam invadindo as escolas para expulsar, mesmo que à força, aos olhos da polícia, expulsar aqueles garotos que estão nas escolas, que tomaram as escolas, tentando algum tipo de negociação com o governo com relação às mudanças no ensino médio, que assim, é complicado, na atual conjuntura é complicado. Como eu disse, algumas pessoas que são menos informadas, elas são as mais fáceis de serem, vamos dizer assim, controladas pelo poder,
pelo governo, vamos dizer. Por quê? Porque em quem eles confiariam? Quem seria mais confiável na cabeça dessas pessoas do que o próprio governo, né? Quem seria mais confiável do que eles? Então, algumas pessoas acabam não compreendendo que todas essas mudanças, elas são sempre prejudiciais aos trabalhadores, às pessoas mais pobres, né? As coisas que podem dificultar, né? Como houve durante um período a facilitação da entrada do negro e do pobre nas universidades, essas portas estão se fechando de alguma forma, e nós estamos voltando para o que era antigamente, né? Anteriormente a esse processo de facilitação, ou seja lá o que for, mas que contribuiu para que pessoas pobres e negras fossem, né, e de outras etnias, indígenas, pudessem chegar às universidades, né? E agora nós estamos tendo um processo que é diferente, né? E as mudanças no ensino médio que fazem com que que nós estamos voltando no período da ditadura, em que nós tínhamos apenas os cursos técnicos, ou seja, as pessoas eram preparadas no ensino médio apenas para serem técnicos, né? Inclusive há uma propaganda muito interessante já espalhada por aí de que nós estamos precisando de técnicos, né? Que pessoas estão deixando de fazer cursos técnicos e indo diretamente para as universidades. Nós estamos precisando de técnicos. Para quê? Para que as pessoas voltem a buscar os cursos técnicos e abandonem as universidades, para que as pessoas pobres e negras voltem para os cursos técnicos em busca de emprego, que abandonem as universidades. Por quê? Porque as pessoas não querem esse tipo de gente, esse grupo de pessoas nas universidades. Eles não querem, né? Então as pessoas que acham que são donas das universidades, que as universidades pertencem apenas às pessoas de uma classe privilegiada, né, que seja mais abastada, uma classe de pessoas com poder aquisitivo mais elevado. Eles não pretendem nos ver pelos corredores das universidades, muito menos sentados nos bancos das cadeiras, né, das universidades, porque isso é uma afronta para eles. E quem quiser ver isso aí, tem diversos vídeos em que as pessoas se manifestam abertamente contra a presença de alguns grupos de pessoas nas universidades, né? E tudo isso, né? O surgimento das universidades, inclusive as universidades públicas, elas não surgiram no Brasil simplesmente porque alguém, um cara que simplesmente resolveu criar, a partir de agora vamos abrir as universidades. Não, até para entrar na universidade, alguns grupos tiveram que lutar bastante, né? Alguns inclusive para criar as universidades. A Universidade de Brasília não foi criada simplesmente pelo desejo de uma pessoa que vou criar uma universidade para estudar todo mundo, preto, branco, azul, amarelo, índio, e rico, pobre. Não. Aconteceram diversas lutas, mesmo com todas essas lutas e dificuldades, essas universidades ainda ficam restritas para grupos como negros, pobres, indígenas e outros, né? Mas é isso. Então, minha amiga Jana, como eu disse mais antes um pouquinho, eu não sou anarquista de forma alguma, e nem poderia, né? Mas eu acho que tem a sua relevância, teve sua relevância num passado distante, e não tão distante assim, né? Porque foram alguns anos atrás aí, mas em compensação, quando esse movimento começou a surgir há muitos e muitos anos atrás, foi realmente com esse desejo, esse sentimento de trazer um pouco mais de, vamos dizer, de humanidade
para os trabalhadores que já vinham sofrendo com a pressão da industrialização e fazendo com que o trabalhador, né, o operário, se tornasse um escravo, não um escravo negro, como aconteceu no Brasil, né, uma escravização, né, nós não nascemos escravos, nem os brancos na época da Roma. Uma coisa interessante é que em Roma não existia uma escravidão, né, que fosse exclusiva de um grupo. Não, era uma escravidão, ela era plural, né? Porque ela tinha todos os grupos, tinha os brancos, tinha os negros, tinham vários grupos. Por quê? Porque eles não queriam permitir que houvesse um fortalecimento de um grupo. Se eles escravizassem só um povo, aquele povo poderia se fortalecer, poderia haver aquele sentimento. Então, eles escravizavam todos os tipos de pessoas, todas as raças, todos os povos, o que eles pudessem escravizar, literalmente, escravizados mesmos para trabalhar e executar tarefas, inclusive tarefas sexuais. Os escravos tinham que fazer. Não sei se de fato seria bom ou ruim, mas há o sentimento pessoal de cada um, né? Então é isso aí, valeu, muito obrigado, até uma próxima vez. Eu sei que ficou grande, mas é isso aí.